muito boa tarde e seja bem-vindo de volta. Irreverente e frontal, ao longo dos anos a Luísa Castelo Branco conquistou o carinho e o respeito dos portugueses. No entanto, o seu sorriso radioso público ocultava memórias dolorosas da infância que, pelos vistos, a assombraram a vida toda. Recentemente, para fazer as pazes com o passado, Luísa escreveu esta corajosa autobiografia. Aqui, sem tabus, conta a história da menina mal amada, que se tornou a mulher resolvida que todos admiramos. Portanto, já a tenho aqui ao pé de mim. Olá, minha querida, também. E, Luísa, quando tu me telefonaste, vamos aos factos. Vamos aos ditos, não é? Quando tu me telefonaste a dizer que tinhas feito esta autobiografia, eu fiquei aterrada, devo dizer. Como conheço há poucos anos, já sabes que... Porque sei de algumas, enfim, de algumas tuas dores do passado. E pensei, ela não vai ter a coragem. Quando desliguei o telefone, disse, ela não vai ter a coragem de contar algumas coisas que já partilhou comigo. Mas tu foste muito para lá disso. Porquê que foi necessário? Conta lá. Era o momento, estava aí a borbulhar qualquer coisa, tinha que acontecer? A primeira resposta que daria é a seguinte. O meu editor desafiou-me a escrever uma trilogia e eu gosto de escrever sobre jovens e crianças e, portanto, comecei por aí e ele calmamente... Ele sabe várias coisas muito bem, calmamente disse, não, mas era boa ideia... Personalizar e não sei o quê. E eu comecei a escrever. Mas, entretanto, aconteceu, estávamos na pandemia, não é? Morta de saudade dos meus netos, claro. Morta de saudade dos meus filhos. A minha mãe estava muito mal já há anos e eu, ainda por cima sem a poder ir ver. E quando comecei a escrever... Sabes como é que é? Uma vez começado... Não se para o processo. Já não se para. Já não se para mesmo. E a minha mãe tinha demência, Alzheimer, e eu... O sofrimento enorme que ela teve e que nós tivemos a vê-la e havia momentos em que queria comunicar e não conseguia falar e tu durante anos não percebes se a pessoa... O que é que exatamente... Não conhece, é uma coisa terrível. E eu comecei... Eu acho que não pensei ou verbalizei, eu e eu mesma. Temos grandes conversas. Isto eu vou escrever porque isto me pode acontecer. Não, dei comigo a pensar, isto pode-me acontecer. Nunca pensaste nisso? Nunca tinha Nunca tinhas pensado nunca. Que podes ter a mesma... Não, nunca. Não. E foi preciso ver e de repente pensei, eu gostava de escrever sobre o que foi o meu mundo para os meus netos um dia lerem. Olha, eu comecei a ler o livro e fiquei logo com a garganta apertada, porque começa assim. Se virem por aí alguém a correr com uma alma nos braços, agarrem esse ladrão. Gritem. Chamem a polícia. Por favor. Alguém me roubou a alma e eu nem sei quem foi. Não dei por isso. Não senti nada. E agora aqui estou. Com um buraco tão grande dentro de mim, como se me tivessem levado as entranhas, como se me tivessem levado toda. Onde é que tu estás, Luísa? O que é que se passa aqui? É a Luísa pós-AVC? É a Luísa à procura de si própria? É a Luísa que sempre existiu. Eu fui sempre essa. E isso, o admirável neste livro, que eu não estava de toda à espera, é que custou-me imenso a escrever, deitei muita coisa fora, porque achei Choraste que entrava muito. na privacidade. Chorei sei lá o quê, Himalaias, como os miúdos dizem. Mas, de repente, percebi que é como se cada coisa que escrevia é como se estivesse a pendurar a roupa ao sol, sabes? Para lavar? Não, lavaste a roupa e lembro-me os cheiros do campo, lavaste a roupa... E fica a corar ao sol. E fica a corar, lavaste a roupa naquele tanque onde na fracheira se lavava a roupa com as mulheres a conversarem e de repente ficas... lavas a alma e aos poucos e poucos fui lavando a alma e quando acabei o livro, que demorou muito mais do que um romance com 300 páginas, tinha acontecido uma coisa mágica. Tinha feito pazes com a minha infância. Com quem não me amou, quem me magoou, e percebi uma coisa que, se calhar, devia ser inteligente já ter percebido há mais tempo. Que as pessoas... vocês têm as fotografias. E aquela sou eu, é o meu pai e a minha mãe, sim. Aquelas duas pessoas fizeram o melhor que podiam. E quando tu finalmente
chegas a esta conclusão, olhando para a vida de cada um deles, há uma paz que vem para dentro de ti. E é essa mesmo. Nesses tempos, os afetos não se demonstravam e tu parecias não gostar especialmente de dar um simples beijo na tua filha. Encostavas o rosto rapidamente, incomodado com aquela manifestação de ternura totalmente imprópria. Aliás, tudo era impróprio. As regras eram muitas e dolorosas, na maior parte das vezes. Não se podia falar à mesa da refeição e, embora fossem poucas as ocasiões em que estavas presente, era certo e sabido que não havia uma sem castigo. Eram outros tempos, eu sei. E por isso nunca me fizeste um elogio, nunca me afagaste o rosto, nunca me mostraste carinho e muito menos amor. Pelo menos era isso que eu sentia. Eu, a má aluna, a filha que tinha a voz errada. Por favor, não fale alto, que tem voz de peixeira. Quem é que dizia isto tudo? Meu pai. Eu estava proibido. Aliás, a minha mãe levou-me a um médico por causa das cordas vocais e eu tinha nódulos. E o médico explicou que eu não devia gritar. Eu sempre gritei que me fartei, não é? Mas não devia gritar. E isso foi uma das coisas que fiquei proibida porque tinha uma voz horrível. E, portanto, o teu pai dizia-te isto, tinhas voz de peixeira? Sim, sim. E não dava beijos? Não. Naquele tempo os pais não davam beijos. Não. Encostava a cara, sempre. Lembro perfeitamente dele encostar a cara. Esta fotografia lindíssima é o meu pai com os meus irmãos, o meu irmão mais novo, eu sou a mais velha, a minha irmã Ana Maria... Grandes tranças. Sim, eu tinha como comprido sempre, a minha irmã Ana Maria tem uma filha igual a ela. É a do meio, tem menos 2 que eu, e o meu irmão Zé Manel tem menos 3 que eu. É um boneco o teu pai. O meu pai bonito. era um homem muito bonito. Mas olha... Não lhe escapava ninguém. Era também isso? Ah, sim. Viveu uma vida... De amores? Assim, amores e desamores e magoou muita gente com isso? Magoou a minha mãe, sem dúvida nenhuma, e naquele tempo o professor Marcelo Caetano deu-lhe a escolher ou deixava a senhora com quem já tinha um filho, que é o meu irmão, ou ia-se embora. E ele foi-se embora para a África. Portanto, a situação foi tão grave quanto isso? Foi, porque ele era um homem de regime e, portanto, as famílias... Havia um lado público. Havia um lado público. Claro. Também, portanto, havia essa, permite-me a expressão, espero não magoar ninguém, essa humilhação. Sim. E esse escândalo. Exatamente, ele era presidente do Sindicato de Jornalistas, era procurador à Assembleia, vereador da Câmara Municipal, portanto, isso não era possível. Portanto, lá foi ele, pronto. Olha, estamos aqui então nesta casa, onde à mesa não se falava, onde havia castigos, onde tu eras muito infeliz. É o que eu tiro. Há muitas coisas bonitas no teu livro. Sim. Que têm a ver com recordações, outras, mas as que têm a ver com a relação familiar. Tu eras muito infeliz, Luísa. Sim. Fui sempre... eu acho que basicamente eu senti-me sempre mal amada. E senti sempre... Olha os teus olhos únicos. Mas uma carinha a pedir mimo. Esta menina precisava de mimo. Eu não era fácil, não é? Eu assim que comecei, era por espineta e era refilona, mas acima de tudo tinha medo. Havia o medo da violência e o medo da violência física e psicológica. Mas não fui feliz e talvez outras pessoas na minha situação pudessem ser, não sei. Eu não fui aí, não fui depois e continuo a dizer que felicidade, tenho momentos de felicidade. O estar sempre feliz, como o meu pai me diria, só os pobres de espírito. Tu és uma grande farsante. Sou. A minha filha não diz que tu é que devia ter ido para a atriz. É verdade. Levas uma vida inteira a manifestar uma exuberância, uma alegria espantosa. A tua gargalhada enche os sítios todos. Mas não é verdade. É uma verdade que eu acho que todos merecem. Eu não estou a representar. Que os outros merecem. Os outros merecem. Eu não estou a representar. É amor. É uma forma de amor. É uma forma de amor, porque eu adoro fazer as pessoas felizes. Adoro. E a maior parte da minha vida dei de mim imenso, erradamente. Depois se veio a concluir... Não, eu estava a falar... Não estava a falar de homens.
Estava a falar de outras coisas. Amizades, relações. Amizades, relações, em que tu dás... E de homens não tem queixa, eles é que têm. Na verdade, não posso dizer outra coisa. Mas... Tu e os teus amores. Eu e os meus amores e desamores. Acho que eu gosto de ver as pessoas felizes, sabes? Acho que a minha mãe costumava dizer: um sorriso não custa dinheiro e faz bem aos outros. Mas ela tinha muitos sorrisos, a tua mãe? Tinha poucos sorrisos. Eu estou perfeitamente convencida que a minha mãe era bipolar. Nunca diagnosticada? Não, naquele tempo não. Naquele tempo nada se diagnosticava. Mas sabes que no meio disto tudo, na falta de amor total, é esta fotografia. Esta fotografia? A prancheira. Conta. E sou eu com o bebê. Eu adoro bonecas. Eu ainda hoje arranjo desculpa para dar aos meus netos comprar peluches e bonecos. Continuo a ser uma menina. Aqui já era mais velha. Eu acho que isto é uma premonição, esta fotografia é uma premonição. Sim, eu sempre quis ter filhos. Sempre. Amor. Sempre. Mas sabe, eu ia-te dizer, no meio disto tudo, no meio de um casal que numa época em que não há pessoas separadas, se separam, embora nunca se tenham separado na vida, juridicamente, não é? Nem separado de facto. A verdade é que, ao mesmo tempo, cada um deles me transmitiu coisas muito importantes. Acredito que sim. E eu digo neste livro, porque a minha mãe começou a trabalhar aos 11 anos, ficou tuberculosa naquela fase em que toda a gente morria, era essa uma pandemia, e sempre... E a relação dela com o meu pai, virar-lhe os fatos e cozê-los à mão. Ela trabalhava num alfaiate, virar um fato de homem e cozer à mão, para ele estar sempre bonito. E o meu pai, que eu odiava comer, não é? Tinha uma aversão. Até hoje. Até hoje. Embora sejas uma excelente cozinheira. E o meu pai dizia sempre, quando eu era miúda, dizia: coma, ainda por cima com gente em casa era para morrer, coma que eu com a sua idade passava fome. E sabes que isso foi muito importante para mim, porque como nunca me faltou, percebi-me que a vida deles tinha sido diferente. E mais tarde, ainda bem, porque mais tarde a roda deu a volta. Já vou voltar à tua mãe. Tu falaste em violência e as pessoas podem estar a pensar, lá em casa, quem nos está a ver, que havia violência no casal. Não sei se havia. Não, nenhuma. Não, nenhuma. Havia outro tipo de violência, que era psicológica, não é? Mas já lá iremos. Mas tu foste alvo de outro tipo de violência e acho que tem um bocadinho a ver com o local onde tiveste as tuas primeiras abordagens escolares. Tu és realmente bonita desde que nasceste, mulher. Embora lá em casa não te achassem bonita. Nunca ninguém me disse. Ou deixavam ou não te diziam. Não, nunca ninguém me disse. Mas não era próprio dizer. Alguém dizia isso naquele tempo. Nem uma miúda, nem... Aliás, eu conto... Contas, sim. O espanto, a primeira vez que disseram que eras bonita. Estavas à mesa de uma tia, não é? Sim, da tia me fiquei com... Vê lá, há quantos anos isto foi, eu nunca mais me esqueci. Pois nunca mais me disseram também. Mas não era coisa que dissesse, não era coisa. E muito mais tarde, eu lembro-me, quer dizer, o ser bonita à sua nasce, não faço esforço nenhum. O que é importante... Mas não tem mérito. Nenhum, absolutamente nenhum, pelo contrário. Mas uma senhora quer-se de olhos baixos, recatada. E se é bonita, tem que ainda mais olhar mais para baixo, tipo burro olhar ali para o... Que é para não suscitar o pecado e a cupidez do olhar... E a cupidez alheia. Os homens, coitados, não têm a culpa. Claro. É a beleza que... eles são fracos, coitados, das carnes. Das carnes. Bom, na escola, a escola também não... Poças, exatamente. Frequentei a primária num colégio em que se rezava à Virgem em pé, no corredor, todas as santas manhãs, em que cada aluno tinha um caderninho preto para escrever os seus pecados e depois tinha que os ler em voz alta para os outros meninos e para a professora. Nesse tempo, as crianças que frequentavam o colégio, vindas das melhores famílias, tinham obrigatoriamente de ser inteligentes. Nem outra coisa se admitia. Sabia-se tanto as dificuldades de aprendizagem como se negava a existência de razões clínicas para tal coisa. Azar o meu. Tudo começou com o facto de ser canhota. Portanto, tu não só eras esquerdina, como tinhas dislexia. Exatamente. Portanto, foi o desastre. Foi o desastre. E então, o que é que te fizeram? Então, passava a vida... Já tinha um braço amarrado. Isso. Tinhas um braço amarrado? Para te obrigarem a escrever com a direita. E depois com umas reguadazinhas, tu rapidamente aprendes que tens mesmo de escrever com o direito. Mas o pior para mim eram as orelhas de burro. Punham-te orelhas de burro? Em cartão. Era uma coisa, punha em cartão, ficava virada para um canto e de costas para a aula.
Era o normal, porque as coisas... qualquer pessoa disléxica, quando escreve aquilo... Não sai certo. Não está certo. Os números, para mim, é um mistério ainda hoje. Se alguém me dá um número de telemóvel, eu disfarçadamente digo, estou sem óculos. Se eu escrever o telemóvel, aquilo vai dar uma... Mas ligas para a China. E portanto passei muitas vezes com as orelhas de burro encostadas. Ficavas muito humilhada. Sim. Mas... E raivosa. Exatamente. A raiva começou aí. A raiva acompanhou-me sempre. Sabes o que é? Se calhar... É uma das razões porque eu tenho pouca saúde. É uma explicação que somatizei durante muitos anos, embora eu tenha feito análise e tudo. Foi combustível para tu seres quem foste. Sem dúvida nenhuma. Porque eu não suporto papel de vítima. E também não haveria escolha, percebes? A raiva cresceu sempre dentro de mim e fez-me odiar injustiças com os outros, seja com quem for, o que ainda se passa hoje em dia, não é? Portanto, disléxica... descardina, orelhas de burro e, de vez em quando, ou muito frequentemente, gaga. A minha família há muita gente gaga, mas eu comecei a gaguejar muito mais na escola. Tinha a ver com a insegurança? Tinha a ver com isso, vivia... Aí depois tínhamos o drama desse não escrever dos almoços, porque eu tenho aquele horror à comida e tens uma hora para intervalo, não é? E como eu não comia, ficava ali, portanto não tinha recreio nunca. Eu comecei a tomar calmantes, tinha 11 anos. Dados pelo médico, como é óbvio. Portanto, já apresentavas sinais de aflição? Já apresentava. Um dos problemas é que não aguentava nada no estômago. Eu vomitava a comida toda, absolutamente. E foi aí que o médico resolveu, não era parvo todo, e resolveu-me enfiar-me uns comprimidozinhos para ver se a coisa melhorava. Bom, vamos então às memórias dos dias felizes, que também há. Também há, claro. Também há. Aliás, este livro que retrata a tua vida, mas no fundo retrata um Portugal, é um retrato de uma certa ruralidade. Há 50 anos. Mas a Freixeira. E a Freixeira, conta-me lá, aqui é exatamente... A Freixeira. A Freixeira é o teu sítio. Freixeira é um pequeno universo perdido nesse Portugal de então. Por isso continha as magias intactas. Por ali havia de tudo e não havia nada. Era tão bom. Então, o que é que isto quer dizer? A Freixeira ainda hoje existe, é uma localidade, um local, como eles chamavam, que fica... Passa-se Lousa, agora autoestradas, naquele tempo era uma estrada dificílima. Passa-se Lousa e vai-se a caminho da Venda do Pinheiro. É um lugar efetivamente, povoamento disperso, e onde a minha avó acabou por descobrir uma casa, eu falo isso aí, e depois a minha mãe, mas depois acabámos por, as pessoas reproduzem muito, no fim, os sistemas familiares, e era maravilhoso estar ao ar livre, e era maravilhoso o campo. E eram maravilhosas aquelas pessoas? E aquelas pessoas eram maravilhosas e nós aprendíamos imenso. Eu digo-te, isso é que, se eu tivesse que falar das coisas positivas da vida, nunca mais me esqueço. Eu não nasci para viver numa cidade. O campo para mim é tudo. O que as pessoas adoram praia é para ir lá no inverno, não me dou bem com o calor, vou lá e venho embora. Mas o campo para mim é tudo. O cheiro da terra molhada, o pão acabado de fazer... a roupa no estendal. A roupa no estendal, o tanque comunitário. Ai, meu Deus. Por baixo da minha avó vinha-se despejar o leite, aquelas ceias. Maravilhoso. As sopas de cavalo cansado. Mas não o óleo de fígado de bacalhau. Isso eu tive que beber. Pois não, pois não comias nada. Mas é que sabe. E achei fininha. A minha mãe, como teve muitos anos de tuberculose, tinha um pavor enorme. Claro. E quando eu era miúda, a tuberculose era uma coisa muito importante. E, portanto, obrigávamos à noite a beber um copo de leite com uma gema de ovo. Duas coisas a que eu sou intolerante. Só descobriste mais tarde? Não, eu ia vomitar, toma lá. Toma outra vez. E vai comer novamente. E isso, nos dias que não era isso, era o óleo de fígado de bacalhau. Portanto, temos então este lugar mágico, não é? Por ali havia tudo e não havia nada, até que um dia deixou de existir. Não sei dizer quando foi ou porquê. Deixámos o sítio para sempre e só restou Lisboa e as noites de gritos e medos e o sonho de um dia poder fugir. Traduz-me lá isto, Luísa. É exatamente isso.
Eu acho que na minha geração... Não, mas isso salta um livro, portanto, ainda não posso saltar esse livro. O sonho de fugir, eu sempre pensei... Eu queria ser livre, mas isso... o que é herdado, o que é adquirido, não sei. A noção de liberdade é das coisas mais importantes para mim. Eu não consigo sentir que me roubam a liberdade de tudo. De falar, de pensar, de reagir. E todas as regras que eu tinha que ter, e a falta que sentia de muita coisa, eu queria voar e ir embora. Ir à procura e construir para ti. Exatamente. E daí... E fizeste. Aí fizeste. Mas olha, Luísa, vou voltar aqui. Eu fiquei muito espantada. Nós, as duas, já falámos muito sobre as nossas... Conhecemos há quanto tempo? Eu estava ali a tentar lembrar-me. Nós conhecemos no mínimo há 29, 28 anos. Eu disse 30, sim. O meu filho era bebé quando nós nos conhecemos e, portanto, ele tem 31 para 32, exato. Portanto, estamos para ali. O teu filho, meu genro, não é? Exatamente, o teu genro, exatamente. Casaram nas nossas costas. Não foi nas nossas costas que eu estava lá. Exato. Estavas, eu não. Estava lá, eu estava nesse casamento. Bom, mas nós falámos muitas vezes sobre as nossas vidas nestes anos todos e sabemos as duas que temos dores. E falámos das nossas mães, e as mães são muito importantes nas nossas vidas, mas eu, quando comecei a ler o perfil que tu fazes aqui da tua mãe, senti que a tua dor, a tua sombra, não sei, era imensa. Eu não imaginava que a tua mãe era tão frágil, que já disseste bipolar, sim. E que fosses obrigada, em determinadas circunstâncias, nas crises dela, que o teu pai te enfiava dentro de uma ambulância com ela, contigo com 11 anos, e que acompanhavas a tua mãe a um hospital psiquiátrico ao Júlio de Matos. Isto, Luísa, liquidou-me. Chorei por ti. É difícil. É muito difícil, minha querida. Nunca mais esquece. Nunca. De todas as coisas, acho que é que mais marcou. Houve muitas, mas aí, sabes, quando os meus filhos chegam àquela idade, quando os meus filhos chegaram àquela idade, ou quando vejo os meus netos a crescerem e chegarem a essa idade, é quando eu realizo, bem, eu tinha que chorar, não é? Eu a ir à televisão não chorar, não sou eu, mas agora eu realizo o que é fazer isso com uma criança com 11 anos. Mas a minha infância terminou aí. Sim, aí matam, a inocência morre aí, não é? Sim. E uns tempos antes e foi difícil, é uma estalada de realidade completa. O teu pai tomava essa atitude porque achava que era uma forma de te educar pelo confronto ou era uma forma de crueldade? É o quê? Eu li um livro que dizia quando os meus pais abriram guerra só fizeram 3 prisioneiros, os filhos. Li um livro que dizia isto, é absolutamente verdade. Eu acho que as pessoas, ainda hoje, quando a relação está a partir porque uma das partes é apanhada numa relação extraconjugal, porque a outra decide não sei o quê, as pessoas perdem-se, as pessoas não conseguem ser racionais naquilo que fazem. Isso ainda hoje acontece. Estamos a falar há 50 e tal anos atrás. Mas ainda por cima, essa escolha que o teu pai fazia para ti era de uma crueldade extrema, desculpa dizer-te, mas é o que eu acho. E tu ias e os teus irmãos eram protegidos. E só tinhas uma preocupação, segundo tu contas no livro, era que os teus irmãos não se apercebessem. E a tua mãe era levada num colete de forças. Que tu descreves. Eu sei exatamente qual é o tecido, sabes? Ainda hoje. Eu sei qual é o tecido, como é que se fecha. Isso não consigo esquecer. É uma estupidez, mas isso não consigo esquecer. Não é uma estupidez, mas acho que isto é... Teres tido a coragem de contar e de... Mas sabes... Ai, espera aí, deixa-me beber água. Sabes o que é importante? É que cada um desses seres humanos, per si, estavam longe de ser más pessoas. Com certeza. Eram pessoas com vidas também não tinham sido fáceis. E que fizeram aquilo que sabiam. E no dia em que tu consegues perceber isso, é uma sensação ótima. Mais uma vez, isso consta no meu livro, tirando algumas conversas que tive com os meus filhos sobre o Portugal dessa altura,
Nunca conversei nada. Ninguém sabia? Não. Nada? Não. Os teus filhos não sabiam disso? Não. Há uma pessoa que sabe, mas não há os meus filhos. Bom, vamos para o sol. Meus filhos tiveram uma avó ótima. E com que direito é que eu ia dizer que aquela senhora, que era uma avó ótima, Tinha tido tantos problemas? tinha tido e tinha uma relação comigo em que o amor não estava presente. Até ao fim. Sempre. Sempre. Não me olhes assim. Não me olhes assim. Não olho, não. Não me olhes assim, que senão começo a chorar também. Tem alguém ao telefone? Olá. Certo. Olá. Olá, Margarida, como está? Olá, está boa? Olá! Oh, Margarida, está a ouvir a conversa? Estou a ouvir, estou. A Margarida sabia destas coisas? Por acaso, esta que a Luísa acaba de dizer que não, que ninguém sabia. Eu sabia. Margarida, Ela peço está desculpa. esquecida que eu não sabia. Que eu Por acaso, sabia. peço desculpa, mas tu sabias, esta é a Margarida Mourou. Conta-me quem é a Margarida. Quem é a Margarida? É a minha melhor amiga, pai, desde os 13, 14 anos, morávamos as duas em Alfragide, não me liga nenhuma. Não? E não Acho que há... é normal. É carneiro como eu, portanto é independente com a porta para a escada. E Eu acho que tu tens pena de estar a dizer essas parvoíces, mas pronto, eu levo. Não, mas é aquela amiga que é para o resto da vida. É a amiga da Pedra do Feitiço. É a amiga da pedra. Oh, Margarida, então conte-me lá, como é que era a Luísa quando vocês iam à Pedra do Feitiço? Vocês eram adolescentes, não é? Eram jovenzinhas adolescentes, não é? Éramos. Era exatamente como é hoje e éramos as duas exatamente como somos hoje. Sei lá, gostávamos de ir, gostávamos de estar ali no nosso isolamento. Não éramos só nós, iam também os irmãos da Luísa, a Ani, o Lei, mas pronto, era assim. E o que é que faziam? Conversavam? Olhavam para as estrelas? Se era à noite, olhávamos para as estrelas. À noite, sim. Íamos às vezes à noite, às vezes até ver o nascer do sol. Mas aí Lembras-te? saíamos pela janela escondida. Margarida, lembras-te que fugimos para a janela? Lembro exatamente o que eu estava a dizer. Que maravilha! Uma Era mais adolescência onde se difícil. pode fugir pela janela. Que bom! Oh, Margarida, eu tenho sempre... para mim, a Luísa é a mulher da gargalhada, é a mulher de chega e enche a sala e já está e pronto, e toda a gente notou que ela entrou. Não... Só muito mais tarde é que fui a conhecer este lado mais reservado, mais secreto. A Margarida quer dizer hoje aqui alguma coisa à Luísa? Quer lhe dar aqui um aconchego, que ela está com um olhinho triste. O meu aconchego é sempre, eu acho um bocadinho, é aquilo que ela disse há bocadinho. Claro que há aqui cenas péssimas, como há sempre cenas péssimas em todas as vidas, não é? Sim. E é o que a Luísa diz, os nossos pais fizeram sempre aquilo que souberam, como souberam e fizeram o melhor que souberam. Agora, eu... O que é que eu tenho para lhe dizer? Digo-lhe sempre que ela é uma exagerada. Adoro dizer que é para ela Sempre. Dramática. Portanto, a Margarida é aquela que não dramatiza, já Não percebi. dramatiza, é Já uma percebi. exagerada, não estás a ver o copo meio vazio, pronto, tem que se sempre dizendo estas coisas, que aliás também é verdade, e também é o que eu acho, e tem que se dizer, porque ela de si tem tendência para o exagero, não é? Portanto, é um Está dito, já percebi. Esta é uma relação de equilíbrios, não é? Portanto, sim, senhora. já percebi. Margarida, é muito citada aqui neste livro. Já leste o livro, minha parva? Exatamente. Já li o livro. Agora é aquela parte em que eu vou mentir. Vou dizer que já, para tu não me irritares. Mas, Oh, de Margarida, facto, que ainda não vergonha! li. Estamos em pandemia, não vês que eu estou confinada. Pedam os teus filhos, olha, o que é médico trabalha no hospital, por exemplo, ou advogado, algum deles passa para as Amoreiras para ir buscar o livro. Margarida, um beijinho. Pode Beijinho ser de seguida. que o Pai Natal lhe traga. Muito obrigada. Beijinho, Portanto, querida. há estas relações de sempre. Tens assim, tens mais amigas desta altura ou é a Margarida? Tenho mais, mas a Margarida é super a especial. Margarida, não é? Por causa dela, via conhecer o Francisco, não é? O Francisco, o teu marido. Que não entra nestes... Mas há de entrar mais há de para a entrar frente. no próximo livro. Olha, este exercício que tu fizeste é de facto muito complicado, porque tu estás a falar de outras vidas. Sim. E tiveste que fazer escolhas. Tiveste que... Não contaste tudo. Tiveste Não. que De forma escolher. nenhuma. De forma nenhuma, não é?
Portanto, isso é muito difícil também, não é? É, demorou muito tempo. Demorou muito tempo e tive que ser muito, é que eu tenho a dizer, muito exigente comigo mesma, porque... E com a tua memória e com tudo E com a mais. minha memória, porque havia coisas que eu gostaria de relatar, mas que envolvem outras pessoas e mesmo sendo família e que pertence-lhes à vida deles, não posso ir por esses caminhos. Por isso foi mais difícil. Mais ainda. Mais para a frente, portanto, este é o primeiro volume, a seguir virá a adolescência e a idade adulta. Exatamente. E depois a senhora crescida, a avó. É os anos que nos esperam. Os anos que nos esperam, que também têm sido para ti bem complicados. Mas eu gosto muito da tua escrita, sou uma fã tua, como tu sabes. E acho sempre muita graça a maneira como tu às vezes pegas em pequenas coisas e lhes dás uma forma que elas parece que rebentam dentro de nós. Há aqui um capítulo em que tu começas a dizer que sempre deste muita atenção aos amores dos teus filhos quando eram pequeninos. Porque tu também te apaixonaste tremendamente quando eras pequenino. Quando tinha 11 anos. Ai, mas aconteceu tudo aos 11 anos. Tudo, filha. O Freud explicou. Tudo isto, no fim de contas, depois vais fazer psicanálise e chegas à conclusão que nada é de extraordinário. Portanto, só andas a repetir padrões. Mas sim, apaixonei-me imenso. E naquele tempo apaixonar não dava direito sequer a um beijo. Uma coisa. Aliás, tu foste muito fraquinha nesse departamento. Okay. Só depois crescida, não é? Então, eu casei-me como Deus manda. Como Deus manda, a sociedade e a família. Está bem? Mas isso tinha a ver com... Era a tua educação? Era a tua... Ou porque não calhou? Então... Isso fica para o próximo livro. Já temos então matéria, já está agendada aqui. Eu já estou aflita a pensar como é que eu descalço a bota do próximo livro. Exato. Não vai ser nada fácil. Mas sabes que apaixonei-me por 11 anos e estive assim apaixonada até conhecer o meu único namorado, que foi o meu marido. Exatamente. Porque é o teu único namorado, não é? O meu único namorado. Com quem namorei durante 5 anos e depois casei aos 23. O que eu acho extraordinário, sendo tu a boneca que eras e imagino com a avidez que tinhas pela vida, não é? Porque tu querias muito viver, tu querias fugir. Mas não ainda não era aí. Era. Foi sempre, mas não podias fugir para lado nenhum. Mas também querias ser amada, incondicionalmente. Ser amada. Ter a noção que alguém, pela primeira vez, te diz como tu és bonita. E tu olhas espantado, não acreditas. Claro que não acreditas, mas não interessa. É genuíno quando diz isso. Percebes? E eu toda a vida tive complexo de ser feia e tu sabes que eras uma das pessoas com quem eu partilhava e uma aversão total ao meu corpo e não sei como. E hoje quando olho para a minha filha digo, eu fui tão estúpida, meu Deus. Eu era tão estúpida. Pronto, o que é que queres? Tu sempre foste muito bonita. Sempre te disse isso também. Sempre disseste. Sempre Sabes que eu continuo exatamente igual a olhar para o espelho e nunca me vejo. Porquê? Sabes que é perfeitamente possível, não é? Sei. Não sei porque há outra, não sei onde é que ela está. A tal. Há outra. A tal do início do livro. Exatamente. Há outra. Eu olho para o espelho e não sou eu. Não há nada que eu gosto especialmente. Eu lembro dos homens, depois de me separar, uma vida inteira... Não, quando andava no... Sim, depois de me separar, a vida inteira a falarem dos meus olhos. E eu pensava, estão a gozar comigo, eu tenho 3 filhos em casa com os olhos iguais a mim. Obviamente só podiam estar a gozar. Sempre senti isso, percebes? Nunca nada era verdadeiro. E isso só me provocava vontade de... Pronto. Olha, lê o próximo livro, que deve ter uma tarjeta para maior de 18 anos. Mas, não, na minha vida eu fui levada e encantada por 2 homens. O que foi meu marido e pai dos meus filhos, e o Francisco 20 anos depois, mais 20 anos. De resto, levei-os eu. Levei-os eu. Eu é que decidi quando, com quem e onde. Foste das mulheres mais livres que eu conheci. É. Foste és. O resultado foi nulo. Não, mais livres que eu conheci, que sempre fez o que entendeu, como quis, eu te quis e no momento em que quis. Sempre tive grande admiração por ti, por várias razões, e essa também. Olha,
Nós andamos aqui à volta das tuas memórias, nós vamos a muitos sítios neste livro, contas detalhes, contas falas de alguns familiares, descreves personagens muito engraçadas, as tuas tias cujos pezinhos não chegavam aos pés. Uma delícia. O teu tio que ainda teve a oportunidade de ver um dos momentos que tem a ver com Milagres de Fátima. E tu, ao contares isto com um toque personalizado, estás a escrever a história recente de Portugal. Foi isso que te encomendaram? Não, de forma nenhuma. Nada, nada. Escrevi conforme... Vinha à memória? Vinha à memória. Como o filme ia andando, era? Como o filme ia andando, saltando de um lado para o outro e voltando a ser aquela menina, de repente... tu escreves aquela magia que a escrita tem. A escrita é como qualquer uma arte, acho eu. A pessoa entra, quando finalmente entra naquela área privada das palavras, nós levantamos voo. E já não somos pertença daqui. E as palavras vão se juntando, vão dançando, vão virando à nossa volta e nós vamos construindo. E as histórias vão... E o caminho vai aparecendo, não é? É. Portanto, nada tem... Eu não esguiço um plano do que é que eu vou fazer. Aquilo sai assim. Aquilo sai. Fiquei a saber coisas... Aliás, ficará quem pegar este livro. Por exemplo, eu nunca percebi porque é que tu não conduzias. Mas tu podes hoje partilhar com quem nos está a ver porque está aqui no livro. Tem graça. Tem a ver com a tua mãe. A tua mãe não era muito dotada para guiar. Não. É coisa à vontade de rir, não é? Sim. Portanto, o que é que acontecia quando a tua mãe guiava? Pois ela... Podia acontecer tudo. Tudo, absolutamente tudo. E acontecia. Ela não percebia o uso dos espelhos, os retrovisores, é assim que se chama os de fora. Sim, os de fora são. Eu não tenho carta, não percebo nada, nem Sim, o espelho retrovisor mesmo. O espelho de dentro e de fora. Portanto, ela, quando queria mudar de faixa, ela ia. Despoderadamente ia. E às vezes levava à frente que ela queria. Os cruzamentos também é um conceito que... Bem, ela vinha. Mas eu gosto muito da ideia dela pôr um paninho em cima do... Isso foi uma maravilha, porque em Alfragide... Onde vocês moravam? As noites, nós morávamos em Alfragide, eu nasci em Capelarique, depois fui viver para Alvalade e depois, anos mais tarde, para Alfragide, que eram duas ruas, onde conhecia a Margarida, uma rua de cima e uma rua de baixo. E, olha, o irmão da Margarida, que nós temos, apanhou um susto com a minha mãe no carro. Portanto, as noites eram frias e as noites eram frias e o carro não pegava. E a tua mãe Aliás, a minha mãe, o travão de mão era uma coisa que não percebia, portanto estava sempre para cima. Estava sempre para cima. Era um objeto, que ela até podia pendurar ali coisas, não é? Então ela punha um paninho... Dentro do motor? Dentro do motor. Levantava aquilo e punha um paninho. Porque assim, no dia seguinte estava quentinho. Enfim, estava aconchegado. No dia seguinte não havia umidade dentro do carro. E ela arrancava. Ao princípio tirava o paninho, depois deixou de tirar. E um dia? Aconteceu duas vezes. Vínhamos a subir a Duarte Pacheco, para irmos para o Alfragide, e de repente, cheira a queimado, olhámos para trás, eram umas labaredas enormes. Incendiou e explodiu. Digamos que o paninho, mais o travão de mão? O travão de mão. Mais as mudanças que eu não percebo, porque ela não metia as mudanças, fazia um barulho fantástico. Aquilo, pronto, ardeu. Mas tinha coisas fantásticas. Ela, por exemplo, sofria dos nervos, que é uma coisa que abarca tudo. E então tinha tendência, quando se chateava connosco, desmaiava. Mas desmaiava mesmo. Mas quando ela queria. Portanto, era um facto miraculoso. E tinha tendência a desmaiar quando ia a conduzir. Ai. E, portanto, ia a conduzir uma estrada de curvas e ela... Salvava-nos o meu irmão, que pegava no volante, punha o pé em cima do pé dela e travava. É uma vida muito aventurosa. Muito. E tu, sensatamente, nunca quiseste. Não, eu tentei. A minha mãe deu-me, como é que se diz? Tinha que ser maior, portanto. Sim, eu tenho a maioridade. Para eu tirar a carta aos 18 anos. Foi a primeira vez que tentei. Tentei para aí 3 ou 4. Nada. Oh, filha, era uma desgraça. Eu não sabia qual é a direita da esquerda. Não sei ainda hoje. Tem a ver com a dislexia. E então, o homem dizia, então agora carregue na direita para não sei o quê. Não sei. E várias vezes o carro fez assim e eu disse, não, eu vou ter filhos e depois acontece alguma coisa. Desisti. Mas eu vou ter filhos. A minha mãe foi tirar a 4ª classe para poder ter a carta de condução. Porque vivia em Alfragide, que era onde não sei quem perdeu as botas. A vida é muito engraçada. A vida é muito engraçada.
E no cômputo final disto tudo, os meus filhos não conheceram o meu pai, morreu com 51 anos, e que dizia sobre a minha mãe: é preciso muita saúde para tanta doença. Tem graça que o meu pai diz exatamente a mesma coisa da minha. E a minha mãe morreu com 94. Ao que os meus filhos, eu já lhes disse: valha filhos comigo, devo estar não sei quantos anos por aqui a chateados. Vamos aqui ao final. O que aconteceu agora? A tua mãe morre durante a pandemia, não é? Verdade. Portanto, que é horrível. Fogo. Foi horrível, com toda a certeza. Foi horrível, foi ascético, foi... Quantas pessoas podem estar ao pé do caixão, quantas pessoas podem estar no cemitério. Parece que estás a ver um filme, sabes? De repente, o espaço que tens para aquela despedida, nem que seja um momento solitário da despedida, não existe. Não existe. Eu rezei durante anos para a minha mãe morrer. Também nos últimos anos estava horrível. muito mal, não estava? Muito mal. Estava com uma... Estava entubada, tinha uma sonda, não é? Alzheimer, tinha Parkinson, tinha demência, aquilo, e tinha momentos de querer falar e de nos conhecer ao parecia. Isso era uma coisa terrível. Aliás, eu tive a noção o quanto amava a minha mãe no dia em que ela me telefona e diz assim: ó filha, tens que arranjar qualquer coisa para eu tomar, que eu estou a ficar muito confusa. E eu e a minha irmã já tínhamos percebido isso. E eu tive a perfeita noção que aquilo ia começar. E começou. De uma forma galopante. E aí tiveste a noção que a amavas? Ou de quanto a amavas? De quanto a amava. Amaste-a sempre? Sempre. Mesmo quando tudo corria? Tudo podes amar sem ser amada. Então não. É a vida. Ou podes amar sem perceber o amor, aquele amor. E depois tens que aceitar que as pessoas... há filhos com quem estão melhor, há filhos com quem estão pior, é a vida. Eu acho que o mais importante para cada uma de nós é conhecer os nossos filhos e o que está na nossa mão. Conhecer os nossos filhos, aceitá-los e sabê-los felizes. E isso vem daquilo que vivemos. Cada uma destas coisas. Tens razão. Vou fazer entrar alguém que te ajuda a ser feliz. Francisco, faz favor, entre lá. Não Estava aí escondido. Aí vem, vou dar um aconchego. Oh, Francisco, faz favor. Só para vir à Júlia, é que você... E ficou em casa e não me disse nada. Você é um mentiroso encartado. Compulsivo. Achámos... Francisco, muito obrigada. Achámos que esta conversa seria um bocadinho dolorosa. Porque isto foi aqui um bocadinho de psicanálise, assim um bocadinho à má fila. E, portanto, precisavas dessa mão, de um aconchego, Ó Francisco, conhecendo aqui a nossa protagonista como conhece, e esteve ao lado enquanto isto era escrito. Quantas noites é que houve lágrimas, umas coisas atiradas pela janela? Não sei se ela atira coisas. Este não houve muitas pela janela, houve mais para o chão, mas custou muito, mas houve... A Luísa demora muito tempo até começar a escrever. Depois, quando começa a escrever, ninguém a para. Vai sair. Houve uma noite que estávamos a televisão, não sei o que era, já 1 da manhã, e ela diz que vai escrever. Foi quando escreveu o último texto. O último foi o primeiro? Não, foi o último mesmo. Não disse nada, não mostrou, o que é raríssimo. E... Quer ver o que é que foi o último? É o do... Exatamente, quando a minha mãe morreu. Exatamente. E acho que foi um texto importantíssimo para ela e que, dentro do possível dela, ter alguma acalmia interior, que é praticamente impossível, porque é inato. Entre outras coisas, não sabe o que é o verbo esperar, para além dos sentimentos, esperar a coisa que não sabe o que é. Acho que lhe deu uma calmia muito grande, comparativamente com uma calmia interior. Alma. E foi esse texto, não é o livro, não é. Para mim é esse texto. E este livro, e foi uma das coisas que eu agradeço cá ter vindo, a Luísa escreve maravilhosamente, embora não ache. Como tudo o que ela faz, ela não acha nada. Até este livro, para mim, o melhor
o livro que ela tinha escrito foi o primeiro romance, A Alma. A Alma e os Mistérios da Vida, que Maravilha. qualquer pessoa gostava de ter escrito. Claro, concordo inteiramente. Este, a Luísa não escrevia, e só começou a escrever depois do AVC, porque não se escrevia como a Agostina. E quando não escrevia como a Agostina, não valia a pena escrever. Este livro não é a Agostina, mas está excepcionalmente bem escrito. Mas é a Luísa. Não é a Exatamente. Agostina, mas é a Luísa. E por que estás tu a chorar? Nada, estou Estás tu a comovida, chorar? só comovida. É um livro Que ele também não me diz estas coisas. muito bem escrito. Ó Francisco, não diz lá em casa estas coisas. É que a Luísa vira-se para mim e acha que se todos fossem como eu, se calhar ainda estávamos na pré-história e não tinha sido inventada a roda. Ah, Pois, então, ele gosta de mim. Os homens não gostam de ter saídos em casa. Portanto, dizem sempre está tudo bem, está muito bonita, não está nada gorda. Tudo Não que é vale a pena, mentira. também não Tudo que é acredita. mentira. vamos Que é ter que aqui uma discussão conjugal. Não, vamos. Não. Ele tem coisas muito queridas. E estamos há 26 anos juntos. Obrigada, Margarida. Foi a Margarida que fez Foi a este Margarida. arranjinho, não é? Foi E nos ela- anos dela, Foi. no almoço de anos. Ela que não vê televisão e nos está a ver. A verdade é que durante 26 anos tem estado sempre ao meu lado a apoiar. E mais uma vez, e veio aqui dizer que tu fizeste muito bem em ter escrito este livro. E não acredites quando te disserem o contrário. E para além disso, embora seja um livro triste, não é triste, com histórias tristes, é um livro que tem um sentimento, uma realidade. Uma verdade. Uma A verdade, verdade, Luísa. a verdade. E tem um humor, tem textos de humor espantosos. Como sempre, Que- como sempre. Acho que eu... Caríssima protagonista, Minha querida. a autora, está convocada quando lançar o próximo, para continuarmos esta conversa. Posso ir para a tua casa? A vida do teu marido, olha, ela tem que lançar o livro, vai se esconder aqui em casa. Pronto. Esse aí vai ser, Pois. com certeza, um bocadinho diferente, mas não interessa. Acho que aí já entrou o Francisco. Foi ouvi dizer, não tinha certeza. Luísa, corra tudo muito bem. Muito obrigada, minha querida. Muita saúde, que vejas os netos muito rapidamente. Está a fazer muita falta a todos. Eu sei. A todos. Francisco, muito obrigada. Não, Muito obrigado. obrigada. Júlia. E já agora comprem o livro. Quando eu era pequenina, aqui está. Bom, pois